Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco. E, dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. João, capítulo 20, versículos do 19 ao 20. É assim que João descreve a primeira reunião que eles têm com Jesus no meio. Os discípulos têm medo dos judeus, e não é sem razão. Aquele que eles consideravam o Messias e Rei de Israel tinha morrido e eles sentem falta de sua presença física. Antes, eles se sentiam seguros na companhia daquele que podia domar as tempestades. Mas agora estão reunidos com portas e janelas trancadas para impedir a entrada de qualquer um. Mas Jesus não é qualquer um. O texto não diz como ele aparece ali sem arrombar a porta, mas o fato em si explica muita coisa. O corpo ressuscitado é imune às limitações impostas pelas leis da física. Ali está um homem de carne e ossos que atravessa paredes ou simplesmente aparece no meio deles com o mesmo tipo de corpo que os salvos ressuscitados terão, com uma exceção. No céu, apenas Jesus terá cicatrizes. A reação dos discípulos é de alegria. Pela segunda vez, Jesus lhes diz: Paz seja com vocês, assegurando que já não existe mais a possibilidade de cair sobre eles a ira divina. Todo o juízo de Deus tinha sido derramado em Jesus. Uma vez morto e ressuscitado, a obra está completa. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses explicando quem é Jesus. Ele é o Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Colossenses, capítulo 1, versículos do 13 ao 20. Se você ainda não tem a certeza de seus pecados perdoados, se para você Jesus não é a expressão exata do Deus invisível, se você não crê que tudo foi criado por Jesus e para Jesus, e que tudo subsiste nele, se não aceita que em Jesus você encontra Deus em toda a sua plenitude, se não percebeu que ele foi o primeiro a ressuscitar de entre os mortos, por já ter feito a paz por seu sangue derramado na cruz, então você ainda não conhece Jesus. Antes que venha o próximo vídeo ou a próxima batida de seu coração, certifique-se de pedir a Deus o perdão e a salvação por intermédio de Jesus. É de graça, pois o preço seria alto demais para você. Por isso, Jesus pagou.